Saudações em Cristo, queridos, amados, diletos irmãos e ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Meus irmãos, existem muitas cópias baratas aí do canal A Bíblia em Foco nas redes sociais, mais precisamente sobre a plataforma do YouTube. Depois que nós abrimos o canal A Bíblia em Foco há 10 anos atrás, surgiu um mistério de canais com a sigla e com o nome do nosso canal Trocar o Letra, Coisas da Natureza. Mas enfim, vocês tomem cuidado. Ao contribuir, vocês vê se é o canal A Bíblia em Foco, é o canal Pastor Levi Longaray. Não faça contribuições aí para outro tipo de pessoas, porque nós não gostamos de coisas que seja feita assim, de uma forma sem respeito. A gente tem que respeitar os nossos contribuintes. Minha gratidão a Deus, a todos vocês que têm feito parte do canal A Bíblia em Foco. Minha gratidão a todos vocês que contribuem financeiramente, que nunca esquecem do nosso trabalho. Minha gratidão a Deus, a vocês que são fiéis contribuintes do canal Bíblia em Foco. Deus, em sua infinita misericórdia, levante pessoas para ajudar o nosso trabalho sincero, humilde e simples. Dependemos do altar, dependemos do nosso trabalho. E eu quero pedir a vocês que acionem o sino das notificações, comentem, compartilhem, divulguem os nossos vídeos. E sabe que o canal Bíblia em Foco tem um diferencial. Hoje quero reagir com vocês um vídeo relacionado à pessoa desse rapaz, desse menino aí, 14 anos, o missionário não anda por aí fazendo coleta e pregando culto de revelamento missionário. Falei no vídeo anterior, vou falar de novo. Outra vez, missionário é o apóstolo da atualidade, porque não temos ordenação apostólica, porque para ser apóstolo tem que ter alguns predicados, algumas características, algumas qualidades exigidas pela Bíblia Sagrada, mas hoje os apóstolos da atualidade vêm a ser os missionários, que são os que vão abrir picada e plantar o evangelho. Então, missionário, um menino, da onde que um menino já é missionário ou tem ordenação pastoral? Então eu sou contra criança ordenada, sou contra criança no altar mentindo. Uma criança não tem uma formação de caráter forte, a criança pode mentir por força de expressão, a criança pode tomar uma fala desconexa ao ser pressionada em alguma situação ou atitudes ou acontecimento ou em algum determinado lugar por causa da pressão das pessoas adultas. A criança não tem de forma alguma condições de falar em nome da fé 100%, de falar em nome de doutrina. Às vezes a criança não sabe nem limpar o popô. Entendeu? Crianças jovens, meninos que não sabem fazer nada, nem se limpam sozinhos, querem ser pastor, missionário, querem doutrinar, querem dizer o que tem, pelo amor de Deus. Isso aí é a fraqueza de uma igreja descomprometida com o reino dos céus, de uma igreja doente, de uma igreja fraca. Criança pode cantar um hino na supervisão dos seus pais, pode trazer até uma pequena palavra com observação dos pais e dos seus pastores na igreja local, não estão impedidos de fazer nada, porque uma criança, ela pode fazer uma criança sair por aí viajando, ter compromisso 24 horas por dia com o evangelho, semanalmente, mensalmente, não é mais uma criança, não é um jovem, não é um adolescente, não brinca, não tem mais a vida de jovem nem de criança, não tem o caráter formado desde pequeno até ser um homem adulto. Paulo falou sobre meninice, sobre ser menino, sobre ser adulto. Então não vejo isso como uma prática verdadeira da igreja. Eu vejo isso como uma forma de ganho, pais se aproveitando de filhos, sendo os próprios empresários de seus filhos. Esses meninos estão enriquecendo a família deles, estão se tornando moda. Um está trazendo o exemplo, outro já está assim de crianças. Inclusive esse missionário Miguel quer abrir até uma igreja para criança, um trabalho kids. Você entendeu? Então é uma coisa muito baixa, irmão, muito assim. A igreja de hoje em dia, e tem irmãos malucos, é uma criança que está falando, então Deus está falando. Se é uma criança, pode profetizar o que quiser, revelar o que quiser. Nem sempre uma criança está revelando verdades ou está profetizando verdade, porque criança vive de emoção. Isso é perceptível. A gente lembra do JA no altar do Gideão missionário em Balneário Camboriú, se criou lá, no meio daqueles homens, apontando o dedo, profetizando. Então assim, não é porque uma criança pode fazer o que quer, pode ter ministério,
Criança, ela é criança, adolescente é adolescente. Outra coisa, para ser ordenado tem que passar pelas ordenações da igreja. Para ser um pastor tem que sair de auxiliar e subir cargo por cargo, conquistando o trabalho da igreja, dando exemplo, vida no altar até com... Então como é que uma criança aparece como pastor, mirim, como isso e aquilo? Isso é uma igreja doente, uma igreja fraca, uma igreja sem... uma igreja que está completamente perdida. Criança, e tem gente, porque é uma criança, não importa, não importa. Entendeu? Jesus, por exemplo, teve lá, falou com os doutores, a idade dele pequena, teve algumas aparições, mas nunca foi um pregador ou teve ordenação, o ministério dele vai começar lá quando ele tem 30 anos. Então a gente tem, irmãos, as coisas estão indo por um caminho assim dentro da igreja, essas ordenações femininas, esse negócio de criançada se enfiando dentro da igreja, virando pregadores, meninos que a gente para conquistar um trabalho, um ministério, teve que obedecer depois de adulto pastores, desde novo a gente tem que pagar preço, subir degrau por degrau. Como que uma criança chega e vai saltando ao ministério como pastor e vai doutrinando todo mundo e já tem voz ativa para esse, para aquele, já quer responder, homens adultos, já quer se levantar contra pessoas, por exemplo, esse menino aí quer processar todo mundo. Onde é que está Deus nisso aí? Pelo amor de Deus, aí alguém fala a verdade, ele não gosta, já quer processar, já fica ameaçando homens e mulheres em redes sociais, a nível de Brasil, porque... E aí você vê pessoas como Marco Feliciano, como tantas autoridades apoiando esse tipo de coisa, porque eles também já caíram da graça uma vez. Então é fácil eles chegar e dizer, eu no começo também recebi muitas pedradas, não sei o que tem. Olha, irmãos, acordem para a vida. Hoje em dia você falar a verdade é dar pedrada em alguém. Hoje em dia você viver uma vida ordeira é querer se aparecer, é querer ser soberbo, é querer ser ditador, um monte de coisa que temos nesse mundo com esses valores invertidos, tá certo? Hoje eu quero então mostrar para vocês aqui, olha só, ouça comigo. Missionário Miguel Oliveira chora com fala de Ratinho ao vivo. Momento emocionante. O Brasil inteiro acompanhou um momento inesquecível no programa do Ratinho. O jovem missionário Miguel Oliveira, de apenas 14 anos, tem sido alvo de perseguição. Tem sido alvo de perseguição, segundo a fala. Aí você percebe. Quem é o Ratinho? Quem é o Ratinho para dar pitaco na igreja, irmão? Começou essa frescura, me perdoe aqui o desabafo, de Silvio Santos da uma de crente, as filhas do Silvio Santos da uma de crente. Começou essa brincadeira de mau gosto. Quem é o Ratinho? Quem é Silvio Santos? Quem é essas pessoas? O próprio Edir Macedo, que sempre foi envolvido com igreja, uma igreja de padrões aí, dessas igrejas ecléticas. Mas tudo bem, pelo menos o Edir Macedo, não estou defendendo, mas sempre se fez parte desse evangelho eclético. Em cima desse evangelho eclético ele pode ter algum poder de fala. Mas quem é Silvio Santos? Quem é Ratinho? Ratinho iracundo. Um cara que fez o nome dele batendo, quebrando cacete em cima de mesa, entendeu? Arrebentando tudo. Um cara irado. Um cara falador de palavrão, não tem escrúpulo. Recentemente estava defendendo o Datena pela cadeirada que desabou em cima do outro político. E quem é o Ratinho para querer dar moral em negócio de igreja? Só porque está levando esses mundanos, desses pastores e crentes mundanos lá no programa dele, que essa crentalhada virou agora assíduo na televisão, né? A televisão destruiu com a essência do verdadeiro evangelho através de entrevistas e programas de talk show, levando esses crentes mundanos, que nem a Aline Barros, lá na Xuxa, aquela coisa toda, essas cantoras aí, essas estrelas do meio gospel, indo nesses programas de televisão. Aí, agora quem é o Ratinho para falar em nome da fé? Quem é o Ratinho para falar em nome da igreja? Quem é o Ratinho para falar alguma coisa sobre o cristianismo? Ele que vai se converter se ele quer falar sobre o cristianismo. Mas é que não sei que tem a minha opinião dele, que de opiniões o inferno está cheio. Entendeu? De boas intenções, de opiniões, o inferno está cheio. Então assim, é o Ratinho que vai cuidar da vida dele, da fortuna dele que ele ganhou, talvez ilegal com aqueles trabalhos do SBT, como o Silvio Santos enriqueceu ilegal através de jogo de azar e coisa. O Ratinho que vai olhar para a família dele, para a vida dele, vai cuidar vai olhar para o macaco tem que olhar para o rabo que tem, segundo aí o ditado popular. Ele que vai olhar para ele. Me perdoe aqui o meu desabafo, não estou aqui pregando, estou reagindo a um vídeo, então estou falando na íntegra, segundo aquilo que está dentro do meu coração. Não estou num altar de uma igreja ministrando uma palavra de Deus para cristãos. Eu estou reagindo ao vídeo de alguém que para mim é lobo. E esses lobos, a matilha cresce tanto a nível de Brasil que é algo extraordinário, estarrecedor.
Recentemente nós temos cantores mundanos migrando para o evangelho, destruindo com a essência do evangelho, no meio dessa música gospel. Nós temos todo tipo de pessoas querendo dar pitaco, dizer quem é quem está certo, quem está errado. E eu vou voltar falando muita coisa para vocês aqui essa semana, se eu tiver tempo, esse mês, reagindo esses vídeos. Porque esses vídeos é maravilhoso você reagir, tem muito comentário maravilhoso para a gente ir em cima e chamar os crentes para a santidade, chamar os crentes para o verdadeiro movimento do evangelho, que é o Ratinho, para querer dizer o que fulano é ou ciclano representa para a fé, se ele é apto ou não, se ele é um herege ou não. Ratinho nunca viveu de evangelho, rapaz. Quem viveu de evangelho é os verdadeiros pastores que deram a vida, e mesmo assim, a maioria dos pastores se tornaram hereges e mundanos. Nem eles têm poder de fala que fará um apresentador da vida secular que tá podre de rico, não tá nem aí para evangelho, vive bebendo, entendeu? Bebida alcoólica, fazendo... O cara, para falar em nome do evangelho, tem que ser um homem que tenha a vida dentro do evangelho, pautada na palavra de Deus. Pelo amor de Deus, por isso nós estamos vivendo essa balbúrdia, né? Estamos descendo a bancarrota todos os dias por causa desse tipo de coisa. Então ele defendendo esse missionário aqui. Aí ele vai falar, porque ler a Bíblia, o cara pode, qualquer um pode ler a Bíblia, então ele leu alguns versículos lá, conhece, já decora e salteado por ver pessoas falando, vai citar alguns versículos de Paulo para defender lá a moral do Miguel. Por que estão todo mundo preocupado com ele? Por que não querem que seja exposto? Porque esses rapazes aqui fazem parte da fama da televisão. Se a televisão tomou conta do meio gospel, o meio gospel faz parte do estrelato na TV, e a TV faz parte depende desses camaradas para dar ibope e audiência na programação deles. Porque esses perversos que se tornaram hereges e mundanos, dá mais ibope lá na TV que os próprios artistas da vida secular. Então essa é a grande realidade. Hoje em dia está na moda ser crente, mas crente meia boca. Está na moda ser crente, esses tipos de cristãos aí que não tem comprometimento com Deus. Está na moda. Vamos ver se a gente consegue assistir o resto. Perdemos aqui um pouquinho do sinal, mas irmão, nós vamos ver se recuperamos aqui. Missionário Miguel Oliveira chora com fala de Ratinho ao vivo. Momento emocionante. O Brasil inteiro acompanhou um momento inesquecível no programa do Ratinho. Estão levantando a moral desse menino, todo mundo defendendo ele. Eu faço uma pergunta, foi a mesma coisa com o Júlio César e tantos outros. E eu só acho que a pessoa mais indicada para falar disso aqui na internet, porque eu fui um dos primeiros aqui, eu acredito que eu fui o primeiro. Porque ninguém sabia que era revelação, ninguém conhecia a revelação, porque a Assembleia de Deus nunca trabalhou com revelação. E nós viemos de duas igrejas que foram as precursoras da revelação no Brasil, que é o missionário Davi Miranda com a Revelação na Igreja de Deus é Amor, e o Manuel Melo, Brasil para Cristo, que eram os únicos dois missionários que começaram esse movimento de revelação. Então a gente conhecia esse tipo de cor e salteado, por a família da gente fazer parte disso há 50 anos. Então quando eu apareci com o canal há 10 anos atrás, a Bíblia em Foco, pregando e falando isso, quase ninguém sabia. E eu dizia, a maioria era contra a revelação, ninguém aceitava a revelação, era todo mundo contra Deus e Amor por causa da revelação. Hoje todas essas igrejas copiaram a revelação que o missionário Davi Miranda tinha. Hoje em dia, todos esses pregadores, Leonardo Salles, Vitória, esse rapaz aqui, todo mundo com revelação. Então, se tem uma pessoa que pode falar de revelação aqui nessa internet, sou eu. Lembra que eu ministrei no canal que eu conheci muitos pregadores, que o Príncipe das Revelações, o Osiel Peçanha, o Ronildo Peçanha e tantos outros que eu expus nesse canal, que eu já me esqueci, porque eu convivi demais com muita gente na época, e até parece que Deus estava varrendo da minha mente, parece que eu nunca convivi, então eu estou um pouco esquecido. Mas se eu tentar, eu vou nos vídeos velhos do canal e mostro para vocês que esse negócio de revelação que esses meninos estão vendo, isso aqui é antigo. Isso aqui eles já faziam dentro da IPDA. A gente passou a maior luta resistindo a esse tipo de gente da IPDA, que revelava CPF, placa de carro, essas coisas aí. Não é de hoje que eu venho expondo. E eu sei que isso tem uma mentira terrível por trás disso, 98%. Pode ter que ser que tenha uma revelação ou outra no meio da vida de alguma pessoa séria, que seja de Deus, mas a grande maioria, eles já vêm enganando há tempo, meus irmãos. Eles vêm mentindo, enganando há tempo. E foi exposto, eles eram mentirosos, enganadores, eles lograram pessoas em nome de revelação. Eu sei de fatos deles deixar famílias pobres. Eu sei de fato desses camaradas fazer chover fogo, revelação de noite, dormir e se hospedar na casa de amigos meus ali na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, quando eu pastoreei e tive que aconselhar famílias destruídas, porque o próprio evangelista que dormiu na casa roubou de famílias lá um valor exorbitante de dinheiro que estava nos armários e nunca mais pisou na cidade. Então as pessoas confiam nesses pregadores
que fazem um auê e aí traz para dentro das suas casas e depois paga o preço. No Evangelho vem expondo isso há muito tempo. Eu sou o primeiro aqui na rede trazer isso com clareza. Então eu continuo dizendo que existe revelação, mas não existe dom de revelação e que Deus não vai estar revelando toda hora para qualquer mortal desse. Isso aqui está mais poderoso que Moisés. É sério, não é que a gente queira contrariar ou duvidar. Vamos lá. Jovem missionário Miguel Oliveira, de apenas 14 anos, tem sido alvo de críticas por sua idade, mas durante a entrevista, algo inesperado aconteceu. Ratinho, conhecido por seu jeito direto, olhou para Miguel e disse: O Ratinho, o poderoso Ratinho. Ratinho vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua chácara, vai cuidar do montante de dinheiro que tu conseguiu fazer em pouco tempo a toque de caixa. Vai cuidar da tua amizade lá com aquele jornalista que me esqueci o nome lá, que fez inimizade com ele, que alegou que ele roubou os próprios slogans do cara que batia com o cacetete em cima da mesa lá, o Borghetti. Me esqueci do jornalista do Paraná ali, me esquecia tanta coisa, tanta informação na cabeça da gente, que a gente esqueceu. Vai cuidar da tua vida, deixa o evangelho para quem entende de evangelho, deixa o evangelho para quem conhece o evangelho. Não se meta no que tu não é chamado, tu não é sacerdote, tu não é ministro, tu não é nada. Não vem da pitaca querer ensinar a fé para os cristãos. Os cristãos nunca dependeram de ti para ser cristão ou não. Pelo amor de Deus, vamos colocar cada macaco no seu galho. Com seriedade, não importa a sua idade, Deus escolheu Davi ainda menino para... Distorcendo Bíblia, o que tem a ver o cenário de Davi com um pregador herético que está enganando as multidões a nível de Brasil? O que tem a ver Davi, um rapaz de guerra, semblante sisudo, que ia tocar uma pedrada na cabeça do gigante, com heresias de perdição dentro da igreja? Para ser rei. Em 1 Timóteo 4,12 está escrito: ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Ó a distorção. O que o Ratinho quer? Ouviu alguém falar ou leu na Bíblia dele lá, católica, que ele tem em casa, porque nunca foi cristão. O Ratinho é um mundano, perverso, entendeu? Aí o que o Ratinho quer? Vai vir aqui alguém defender. O Ratinho não é pastor, não faz parte de nada do evangelho. Não tem vida no altar anos e anos de sequência para falar ou deixar de falar sobre essas questões aqui de Bíblia, de moral e respeito e ética da igreja. Usou o texto que ele leu sobre Paulo, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. O que Paulo está dizendo aqui não é no sentido de dons ou de pregar heresia ou não. O que Paulo está dizendo é que ninguém é para desprezar o Timóteo, que o Timóteo era um rapaz ordeiro, cheio do Espírito Santo, nunca pregou heresia e aí poderia ser rejeitado na igreja por ser jovem. A palavra dele ia ser posto em xeque, ia ser analisada, claro, sempre foi. Então o assunto aqui é outro, não tem nada a ver com isso. Ao ouvir essas palavras, Miguel não segurou a emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele precisou de alguns segundos para responder. Com a voz embargada, disse: isso significa muito para mim. Ele é uma pessoa que está na moda, ele é um pregador do sistema, ele é algo que está, que nem eu falei, menino, criança, está em alta, ninguém mais quer ouvir gente grande, ninguém mais quer submeter a nada, ninguém mais quer obedecer a nada, então é isso aí, é o que eles querem, revelamento e profetada, circo e palhaçada dentro de uma igreja, o cara cambaleando, fazendo que está tonto, dando umas guinadas para o lado, como se estivesse completamente chapado espiritualmente falando, é isso aí, entende? É isso aí. Então não tem nada a ver. Então, claro que para ele isso aqui, um apresentador do nível do Ratinho, massagear o ego dele e levantar a moral dele a nível de Brasil, é tudo que ele precisa. Talvez ele já foi lá porque o sistema ia fazer isso. Então se cuide muito com o sistema, irmãos. O sistema condena quem é verdadeiro e levanta esse tipo de gente no dia de hoje. Me sinto fraco, mas essa palavra renovou minha fé. O público ficou em silêncio. Renovou, vai sair lá mais forte. O vídeo viralizou rapidamente. Como é que não vai viralizar? Milhares de pessoas. Se você gosta disso. Como é que não vai viralizar? Se só o que não presta viraliza na internet, como que não vai viralizar? Se nós sabemos que hoje em dia coisas de cunho verdadeiro, vídeos que vêm trazer uma riqueza para a vida moral, para a sociedade, para a família, para o casal, isso não viraliza. O que viraliza esse tipo de coisa, modismo, entendeu? Então é claro que ele precisava, fiquei forte, quer dizer que ele ficou forte com a palavra de um apresentador secular, que não tem nada a ver com a igreja. Entende? Só porque falou que comparou ele com Timóteo, mas nunca que ele é igual a Timóteo. Timóteo não saía profetizando mentira, Timóteo não ficava revelando todo mundo na esquina, Timóteo não cambaleava tentando transparecer uma bebedeira espiritual dentro da igreja, Timóteo não ficava vendo o anjo toda hora,
Porque quando Paulo fala de Timóteo, é claro que nem Paulo e nem Timóteo acreditavam nessas aberrações. Então isso aqui é papo para boi dormir, entendeu? Conversa para boi dormir. Vocês estão entendendo, irmão? Então vocês precisam crescer, irmãos, na graça e no conhecimento, pelo amor de Deus. É muito fácil alguém levantar a moral assim e a pessoa achar, o ratinho. Para nós não interessa o que o ratinho diz, não interessa o que ninguém da vida secular diz. Para nós o que interessa é o que a Bíblia diz, é o que o Evangelho diz, e nós temos que manter sim a ordem e o respeito. E ninguém está contra Miguel, jovem Miguel. Qualquer criança que aparecer do nada, levantando que nem a Maria Marçal e qualquer outra, mundanismo, porque hoje nós temos dois problemas. Nós temos um problema na área do louvor e um problema na área da palavra. O diabo está deturpando o louvor e a ministração da palavra na igreja, e a igreja está enfraquecendo. E o que nós precisamos manter é os alicerces da palavra e do verdadeiro louvor. Se o diabo destruir essas duas ferramentas que têm força na igreja, claro que nós vamos enfraquecer espiritualmente falando e vamos ter crentes mensagens, ensinamentos aberrativos toda hora na igreja. Tá certo, meus irmãos? Fica em Cristo. Analise somente nele. Nós não seremos enganados ou confundidos. Quero voltar com vocês essa semana. Tem uma série de vídeos para reagir. E eu acredito que esses vídeos têm sido muito bons. E eu gostaria que vocês manifestassem o carinho de vocês e comentassem se esse quadro de vídeos de reação tá sendo útil para o canal. Tá certo? Obrigado a todos vocês que têm ajudado meu ministério. Continue me ajudando. Continue ajudando o trabalho do canal Bíblia em Foco. Um trabalho sério, honesto. E a gente depende, sim, o ministério da gente depende das contribuições do canal e das orações do canal. Que Cristo resplandeça o rosto dele sobre vocês, dê uma semana para vocês abençoada. Nós voltamos falando com todos vocês no decorrer dessa semana. Fiquem em Cristo, porque só nele nós não seremos enganados ou confundidos.